Olá, sejam bem-vindos à edição número 264 do Posto Emissor. Estamos a 15 de janeiro de 2026, nos estúdios em Passo de Arcos. Meu nome é Paulo André Silva e comigo estão Guilherme de Gera e Jorge Felizardo, membros fundadores dos Primitive Reason, que em março voltaram a juntar-se em palco para celebrar o 30º aniversário de Alternative Prison, o seu álbum de estreia. Os concertos terão lugar a 12 de março no Art Club no Porto e a 13 de março na Sala Lisboa ao vivo. Os Primitive Reason foram uma das bandas alternativas de maior sucesso em Portugal nos anos 90, sendo conhecidos pela sua mescla de géneros, do reggae ao metal, do punk hardcore ao hip-hop e por temas como Seven Fingered Friend, que em 1996 lhes valeu um prémio Blitz para a melhor canção. Guilherme, Jorge, bem-vindos ao podcast da Blitz. Um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado por nos teres cá. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Comecemos então por estes concertos. Há quanto tempo é que estavam a planear esta reunião? Bem, há imenso tempo. Nós chegamos a nos reunir em 2019. Assim num concerto flash. em Cascais, não é? Exatamente, porque eu estava a fazer pesquisa de campo em Moçambique, apareceu o concerto, finalmente a um preço decente, mais perto do que tínhamos pedido, e pensei, ok, vou aqui mexer com o lucro e gastar o lucro e trazer, ou tentar falar com a malta para trazê-los todos para fazermos aquela meia hora. Então fizemos um concerto híbrido que correu muito, muito bem. Foi uma surpresa para o público. Portanto, nós não chegamos a anunciar com muita antecedência, e a partir daí temos estado sempre a falar e a pensar nisto de uma forma ou outra, até que o Jorge mais recentemente pegou na batuta e entrou em contato para fazer isto acontecer. Pois, em 2019 eu e o Brian viemos a Portugal para fazer o encore do concerto de Primitive, da versão mais recente, que tem vindo, que o Guilherme tem tido os últimos anos, e foi divertido, foi giro, mas entretanto entrou o Covid também, o que parou tudo para toda a gente, e o facto de eu estar no estrangeiro, o Guilherme também viajar muito, o Brian está nos Estados Unidos, os últimos anos tem sido, não vou dizer complicado, mas os calendários não têm batido certo. Portanto, o facto de ser 30 anos desde que saiu o Alternative Prison, deu razão para tentarmos fazer qualquer coisa este ano. A ideia passou sempre por fazê-lo no 30º aniversário do disco, ou foi algo espontâneo? Não, foi uma coisa que nós vimos, olha, Sim. faz sentido este ano, como é que está o calendário de toda a gente, conseguimos, não conseguimos, e conseguimos. Entretanto, eu tinha montado cá uma empresa de espetáculos, e nós, portanto, a empresa fez uma oferta à banda. Obviamente eu separei-me dessa parte. Foi o meu sócio que entrou com isso, e resultou para toda a gente, e pronto. E agora aqui os bilhetes estão à venda. Como é que se diz? A recepção está a ser bastante boa, e pronto. Antes do concerto em 2019, estava nervosa? Ainda se lembravam como é que as notas estavam? Não é que as notas estavam? Não, estávamos um bocado na incógnita, mas aquela energia que Primitive sempre teve, o Primitive original, o que vai tocar agora, a primeira encarnação dos Primitive, vivia muito desta explosão energética no palco que nós tínhamos, e sabíamos que, como temos mantido o contacto, né? Sabíamos que isso também, essa química ia voltar a acontecer. Claro, com muitos mais anos em cima, a coisa podia mudar, mas esse concerto fizemos que 2 ensaios. 2 ensaios. Fizemos um ensaio. Não precisaram de mais. Não. Eu cheguei a Portugal 4 dias antes, ou o que foi. Eu, o Guilherme e o Abe, o guitarrista mais tem recente, acompanhado, sim, de Primitivo, que, fim ao cabo, já está lá há mais tempo do que qualquer um de nós, fora tu. menos eu. Entrávamos numa sala, eu tinha ensaiado as partes, chegámos lá e foi mesmo só ver detalhes. E depois, o dia seguinte, juntámos com o resto do pessoal. Nos concertos também estarão presentes, além de vocês dois, o Brian Jackson, o vocalista original,
o Mark Kane, saxofonista, e o Abel Beja, que se juntou ao grupo em 2000. O convite foi imediatamente aceito por todos? Sim. Como tinha dito, já estávamos a falar disto há muito tempo. Toda a gente queria que acontecesse. Foi mais alinharmos os calendários. Exatamente, é mais por aí. E também os 30 anos daquele disco e daquela canção do Seven Finger Friend, que de certa forma marcou aquele verão em Portugal, era algo que não podíamos deixar escapar. Valia a pena o sacrifício e fazer todos os cálculos para o Jorge e para o seu sócio. Tem sido um filme organizar isto, não é? Porque há uma logística, toda uma logística. O Brian mora nos Estados Unidos, não é? Há o tempo de toda a gente. Eu concluí o doutoramento, portanto agora já tinha mais tempo. Também teve doutoramento em que já agora? Etnomusicologia, que é o estudo da música, não música clássica. Digamos, a musicologia trata da música clássica, a etnomusicologia... E a tua tese é sobre o quê? A minha tese é sobre a midimbira, que é uma mbira, que é um lamelofone, que eu construí em colaboração com fazedores de mbira em Moçambique, mas uma versão digital. Ou seja, que através daquela mbira podes controlar o Ableton Live ou o software, podes tocar sintetizadores, guitarra, o que te apetecer. Basicamente é uma atualização de um instrumento tradicional, pronto, para entrar no campo dos Digital Musical Instruments, mas Digital Traditional Musical Instruments, que é um campo que agora começa a abrir-se. Que é, o meu foco era sobre a tocabilidade de um instrumento. O meu conceito era que os controladores correntes focam-se muito numa ideia ocidental do que é tocar música. Portanto, temos os pianos MIDI, etc. Mas o que é que acontece a uma mbira? Uma pessoa que aprende a tocar mbira, se calhar não deveria ter que aprender a tocar piano para tocar música digital ou criar música tocar violino. Se calhar podia fazê-lo no seu próprio instrumento. Então o meu trabalho era um bocadinho fazer isso acontecer e abrir este conceito da tocabilidade, da democratização da tocabilidade. Cenas nerds. Não necessariamente nerd. Cenas para quem gosta de música. É nerd punk. Voltando aos concertos, os ensaios já começaram? Sim, individualmente. 2 dias. E como é que têm corrido esses ensaios individuais? Fantasticamente bem. Quer dizer, passei agora um mês no Japão a descansar do ensaio individual. Vai lá tudo ao sítio, na boa. Sim. Em relação ainda ao concerto em Cascais, como é que se deu esse reencontro? Também já estavam em contacto antes? Não, nós mantemos sempre contacto. Sim. Mas a ideia... Mesmo com o fim da banda, vocês nunca perderam o contato entre vós? Não. Há tempos que falamos mais, há tempos que falamos menos. Como em qualquer situação. E temos todo um grupo de amigos em comum. Portanto, é quase uma família estendida, né? Mas antes desse concerto em 2019, o concerto apareceu assim de repente. E a proposta também apareceu de repente. Acho que foi uma questão de um par de meses para todos sabermos que realmente ia acontecer, porque havia também a logística. Tu podes, quando é que podes, olha, o bilhete é isto. Nesse concerto o Brian teve em Portugal 48 horas, talvez 50 e tal horas, foi mesmo. Certo. Chegar o dia antes, ensaiar, tocar o concerto e bazar o dia seguinte. Foi, literalmente. E divertimos e beber umas cervejas, muitas delas, e foi porreiro. O Alternative Prison, que é o álbum que vocês estão a celebrar com estes concertos, acaba produzido pelo Joe Fossard, porque o Martin Bailey não estava disponível e nós também não nos sentimos muito à vontade com ele, como contou o Micas à Blitz em 95. Como é que correram as gravações deste disco? Do Alternative Prison. Isso tem piada, o Micas ter dito isso, porque nós depois acabámos muito por trabalhar com o Marston durante vários anos. Trabalhámos com o Marston e 3 álbuns. Mas deixa-me contar-te que Primitivo, se tu ouvires bem o primeiro disco, tu sabes que há uma flutuação de tempos e de géneros musicais brutal. O Fossard teve que 1 semana, 10 dias com a gente antes de gravar o disco. Chegou à conclusão que era impossível usar o metrónomo, porque é impossível na altura, com a tecnologia da altura, até programar o metrónomo para ver aquelas mudanças momentâneas. E o Jorge e eu, como baterista e baixista, flutuávamos naturalmente de tempo a tempo, ou seja, transitávamos de tempo a tempo, de BPM para BPM, sem ser uma coisa fixa, tipo máquina. Então era impossível fazer acontecer. Para um produtor como o Marston seria impossível. Sim, eu acho que até és tu que dizes nessa mesma entrevista que ele se zangou muitas vezes com vocês. Sim, porque ele não estava a ver como é que ia fazer aquilo acontecer. Nós sabíamos que ia acontecer, porque era tal e qual como fazer um concerto para nós.
Era deixa-nos entrar numa sala e tocar. E depois ele ter que explicar, sim, mas tem que estar em salas diferentes. Mas como é que é? E tal. Porque era o primeiro disco de uma banda, não é? O Joe chegou à conclusão que vamos tentar gravar o melhor que a gente conseguir desta banda, tal e qual como é. E eu acho que fruto disso nasce aquele vibe que existe nesse disco. Existe um vibe que mais orgânico. Não tem a ver com a gravação. Ou tem a ver com a forma que se grava um grupo e deixá-los estar e tentar formatá-los de certa forma. Ou seja, tu, baterista, tens de tocar na tua sala, que é para o teu som depois não entrar no micro da guitarra, mas se calhar o guitarrista pode estar no outro quarto a tocar ao mesmo tempo, ou o baixista, para dar apoio ao baterista em termos nos fones, não é? Então o Joe conseguiu. O som é mais orgânico, é menos polished, não é? Do que o Morrison conseguiria. Mas depois nós fomos trabalhar com o Morrison. O Morrison precisaria de mais tempo para fazer aquele disco acontecer e não havia tempo, haviam 10 dias de trabalho. E tem alguma história curiosa desses 10 dias de trabalho? Qual é que era a vossa mentalidade? É o vosso primeiro disco, vocês entram no estúdio e qual é que era, em que é que estavam a pensar naquele momento? Estávamos cheios de pica. Pronto, é como traduzir aquela energia de palco para um disco, não é? O nosso, na altura, nos anos 90, a palavra autenticidade voava muito. Isto é mais autêntico, isto é poser, etc, etc. E nós não queríamos fazer um disco poser, não queríamos fazer um disco demasiado abrilhantado do nosso som, que era mais cru, que era um som crossover, como chamávamos na altura, passava por muitos géneros, com uma atitude muito punk, muito rebelde, e queríamos que isso passasse, que essa energia passasse. E o Joe conseguiu, eu acho que conseguiu, ouve-se. Se calhar na altura nós até podíamos pensar que não, isto não é raw enough, não é? Mas ouvindo hoje em dia, para mim, eu acho que está lá. Sim, o disco ficou o que devia ter sido feito. Voltando a essa questão do poser, nos anos 90 isso era muito mais importante do que é agora. Como é que era na altura? Expliquem uma pessoa que não tenha vivido esses tempos. Na altura os géneros e como é que chama? As pessoas eram muito gatekeepers. Tipo, guardavam muito os estilos deles. Tipo, se não és assim, se não és assim, não fazes parte disto. Dou-te um exemplo. Havia demasiadas tribos, é isso? Sim, não havia demasiadas. Mas cada um tinha a sua identidade e definia. Não havia net para começar, portanto. Sim. Nós tivemos que conquistar grupos. Nós íamos tocar um concerto hardcore e nós éramos os posers para os hardcores. Percebes? Então nós tínhamos que, através da energia, dar porrada neles. Ainda por cima, ser da linha de Cascais. Exato, ainda por cima, estás a ver? Então tínhamos que conquistar. E eram os como é que chama? Tipo, os géneros vinham com um estilo de vida associado. E nós, uma filosofia associada. Hoje em dia já quase a maioria dos concertos que tocávamos era concertos de hardcore. Sim. Com X-Ato, com porque também os Garagem 7, não bandas sabiam punk. onde meter. Exatamente. Tocávamos maioritariamente com essas bandas. E alguma vez tiveram problemas? Alguém a tirar-vos à cara que vocês eram uns posers? Não, se calhar já tivemos cenas em que andámos à porrada. Verbalmente, se calhar, não é? Mas houve cenas físicas. Mas houve cenas físicas. Houve cenas. Porque alguém insultava, tu insultavas de volta, não sei quantos, e depois a sair do concerto estava um palhaço qualquer bêbado e pronto, e instalado. Também havia uns skinheads na altura, muito. Mas isso era outra porrada, isso era porrada justificada. Era porrada extra concerto, após o concerto. Mas havia toda uma subcultura, várias subculturas musicais em Portugal na altura. Foi uma época dourada para a música, não é? Eu acho, pessoalmente, porque havia uma abertura para a originalidade e a experimentação, e nós conseguimos aproveitar bem disso para conseguir uma banda tão diferente e tão experimental, de ir de um género a outro na mesma canção, fazer um refrão death metal e um verso reggae, por exemplo, ter conseguido, ou a indústria ter dado da altura ter dado espaço para nós conseguirmos depois vencer com o Sam Fingerfriend na rádio. Só porque havia abertura nesse sentido. Foi tipo, espera aí, são uma banda de Cascais. Ok. Mas o quê? Cantam em português, espanhol, inglês? Tá bem. Mas o quê? Tocam reggae? E metal? E punk? E ska? E ska? E afro? E o quê? Tudo na mesma música. Tá bem. E de onde é que eles chamam? E não há refrão na música. É tipo, começa em reggae e acaba em metal.
Tá bem. E um é americano e o outro é espanhol, e os outros dois são portugueses, e o outro é inglês. Tá bem. Ok. Boa sorte com a banda. É que foi mesmo, que Cascais pensavas, olha, há os Delfins. Não estou a falar mal sobre os Delfins, mas há os Delfins, pronto, é pop português. Sim. O álbum sai em 1995, depois dos Primitive Reason assinarem pela União Lisboa. Que editora era esta e como é que se deu o convite? No início não se deu. Nós tocamos em Cascais com os Era-Pá 2000. Primeiro fomos falar com eles. Sim. E houve uma oferta que nós ficámos a olhar. Para isso pedimos um empréstimo. Exatamente. E eles assinaram os Flood. Sim. E houve um concerto que era para 2000. Sim. Flood. E nós a fazemos a primeira parte do concerto. Daqui a pouco vamos falar sobre esse concerto. Sim. E nós a fazemos a primeira parte do concerto. Houve uma proposta através do Henrique Amaro, não foi? E depois o Henrique, depois de nos ter visto, foi tipo, uau, vas a falar outra vez. Sim, porque o público também ajudou muito. A gente fez o que fazíamos sempre. Nós estávamos a tocar muito na altura. Na altura, literalmente, podias tocar quase todos os fins de semana pelo país inteiro. Sim, nós aqui, para ali, íamos para nos ali. carros dos amigos e íamos dar a volta ao país e dormíamos no chão das pessoas. Íamos aos concursos, garagens. tocar e... Era super DIY. Era mesmo DIY, mandava-se cassetes. Como os Minutemen diziam, with Jamie Cono. Alguém ligava, alguém telefonava, olha, não sei quantos podem ir para a semana, ou mandavam uma carta. Mas um gajo metia-se no carro, até metemos. A primeira vez que fomos para Paredes de Cora, nem foi isso. Fomos de autocarro. Autocarro público. Foi de autocarro público. Eu lembro que o meu irmão também toca bateria e ele teve a tocar a noite antes e foi ele que meteu as cenas todas impactou as cenas, tipo a tarola, os pratos e tudo. Chega a Paredes de Cora, esqueceu-se de pôr lá as baquetas. Boa. E eu a tentar cravar baquetas. Até conseguimos que o público fizesse uma fila desde o bar até o palco para passar as cervejas, para encher as cervejas à frente, ao lado dos monitores, que é para podermos tocar como deve de ser, sem sede. A Paredes de Cora. Sim, eu por acaso iria eventualmente falar de Paredes de Cora, porque vocês tocam na 3ª edição do festival. Sim. Com Zen, Lolo Blind, Astonishing Urbana Fall. Sentiram a altura que aquele festival se tornaria naquilo que é hoje um dos festivais de música mais concorridos do país? Não tínhamos noção nenhuma. Também não. Quem nos meteu nesse festival, já não me lembro o nome dele, mas ele estudava em Coimbra e viu-nos, nós tocávamos muito em Coimbra e tínhamos ido tocar à Cave das Químicas, que eram os concertos que começavam às 3 da manhã e tornámos amigos com ele. Esqueço-me o nome dele, pá, eu fico lixado. E foi ele que tinha qualquer coisa a ver. Ele era lá de Paredes de Cora e tinha qualquer coisa a ver com o festival. Não sei se era que organizava o festival, mas tinha qualquer coisa a ver. Quem organiza hoje em dia é o João Carvalho. Então talvez seja. Não foi o João Carvalho, é alguém que o conhece a ele. E pronto, e lá fomos tocar e tocámos a primeira vez. Chegámos lá nesse dia, chegámos com o amp, não sei quando, chegámos ao fim da tarde, que já estava a ficar escuro. Temos as cenas ao pé da cabine de som, ficámos a ver o concerto e eles tipo, vocês onde é que vão ficar? E nós, ups, o quê? Vocês não têm ido para nós ficarmos, mas já bêbados, tipo, já tínhamos. Não levaram sequer uma tendinha? Não, qual tenda? Não. Eu odeio acampar. Ficamos a rapar frio. E estávamos lá naquela, ficamos aqui, dormimos no palco. E eles, népia. E lá dormimos na garagem de alguém da organização. Tipo, dormimos no chão da garagem. E a voltar para baixo, foi outra vez de autocarro. Foi. Voltando nacional. Voltando aos primórdios, a primeira banda em que o Brian canta são os D-Day com o Jorge, que era sobretudo uma banda de versões. Estás bem informado. Sex Pistols, The Cult. The Cult, não. Mas era o que estava no artigo. Talvez, eu não lembro de tocar The Cult. Mas isso começou. A primeira vez que a banda começou, foi eu e o Guilherme, estávamos na noite e tínhamos 15 anos, talvez. E foi tipo, vas a começar uma banda, fixe. Com qualquer miúdo de 15 anos. E íamos todos tocar guitarra, porque ninguém sabia. É que não havia MTV, não havia nada. O que é que as bandas têm? E são guitarristas. E eu lembro depois o Guilherme comprou uma guitarra no Natal e depois tiveram um desastre na autoestrada e partiu a cabeça da guitarra. Ficou com 2 cordas. E depois o Django Reinhardt estava com 2 cordas. Depois fomos virando versões disso. Depois não me lembro porque é que o Guilherme não entrou. E estava mais virado para o skate. E tocámos, foi eu e o Brian, and it was Mark and Johannes. E começámos essa versão que demos tipo um concerto no liceu. Tipo, acho que eu estava a tocar a bateria há 2 meses. Primeira música que tocámos foi Sex Pistols.
Eu tenho um vídeo disso lá em casa, alguns. E a banda acaba quando te mudas para a Alemanha para tirar um curso. Sim, eu estive na Alemanha e voltei e tinha metido lá um amigo meu a substituir-me. E o gajo tocava melhor que eu e ficou ele. Mas eu lembro-me, fui ver um concerto deles e no soundcheck eles tocaram Paranoid. E eu não conhecia a música. E eu vi os gajos a tocarem e eu tipo, wow, these guys are gonna be huge. Porque a voz do Brian empresta-se muito bem a essa música. Sim. E eu tipo, wow, dude, this guy, oh man, ok, na boa, segue. E depois aí eu vim para o Guilherme, tipo, fuck these guys, let's start a band. E gravei um baixo a um amigo meu e disse ao Brian, vais cantar connosco, vá. Ele veio. E depois tivemos N guitarristas. Depois foi encontrar o Era guitarrista. tipo Spinal Tap, até guitarristas. chegar ao, Boom. até chegar ao Micas foi uma aventura. Teve lá o Silvio, teve lá o Johannes. Sim, porque nós, ou seja, nós já estávamos a esboçar o Born From Fear, etc. Já tínhamos um estilo super eclético que era difícil explicar a quem viesse de fora, que já estava a pensar, não, qual é o estilo? Isto é grunge ou isto é metal? Isto é o quê? Não, isto é tudo, isto é o que for. Isto é o que nos apetecer. Pá, mas isso... Isto é Primitive Reason. Sim, mas isso não é um bocado estranho e tal? Depois o público e tal. Não, isto é mesmo assim. E as pessoas iam e vinham e tal. E eventualmente encontramos o Micas, que a gente foi roubar uma banda de hardcore. Os No Oppression. Os No Oppression. Ele disse, bora lá. E depois... Não, ele tipo foi, vou lá sair com vocês naquela de ajudar, mas pá, não sei se gosto e tal. Se gosto. É curioso que tenhas feito essa piada do Spinal Tap, porque para além de ti, os Primitive Reason tiveram 4 outros bateristas: Nelson Sebral, Marcos Alves, Hélder Brazete e Pepe de Souza. A vida de estrada foi fazendo E vítimas. depois o Tim Dias, que é o quinto. Sim, Falta-me o Tim Dias. sim, foi fazendo, ou seja, pronto, é muito difícil substituir os membros originais. E então... No one can fill my shoes. Não, gozar, os gajos tocam todos melhor que eu, mas está-se bem. Isto tem, pronto, é sempre difícil. E depois nós voltamos para Portugal, onde a indústria é o que é, e então as pessoas faziam a sua temporada em Primitivo, ganhavam o nome e depois vinham e arranjavam um gig, dava mais concertos por ano e basavam. Faz parte. Éramos um bom training ground, porque a música também foi ficando cada vez mais complexificada, né? Mais complexo, mais difícil de tocar. As pessoas vinham fazer treino, mostravam que eram boas e eram headhunted. Portanto, vocês são um feeder club para Sim. todas as outras. Fomos durante muito tempo, né? O vosso primeiro concerto teve lugar em novembro de 92. A primeira vez que um concerto vosso é mencionado num jornal é no ano seguinte, quando tocam no Ruína Bar, no Estoril. Esse foi o primeiro concerto mesmo, Primitive Reason. O que é que se recordam dessa noite? É isto tudo. Imenso. Tudo. Tenho boa da fotografias. O sítio ficou roto. Mas espera aí, antes disso, nesse verão, tínhamos nós acabado do liceu e tínhamos a banda e pronto. Mas ninguém toca concertos, temos uma banda. Nós ensaiamos de vez em quando, naquela de curtir, e lá temos umas músicas. E eu também estava na noite e tinha ido ver os Flood a tocar. E eles estavam a tocar no Ruína. E o Silvio apresenta-me ao dono lá do Ruína. Chegaste, tem uma grande banda, isto é muito bom, deviam cá vir tocar. E eu, fixe. E o gajo, quando é que podem vir? Eu, é só marcar, man. E o gajo, ok, fixe, dia 11 de setembro. Eu lembro que porque, obviamente, ficou uma data. 11 de setembro, né? E isto estávamos a meio de verão, estávamos a junho ou julho. E eu fiz. Dia seguinte, estamos no bar e eu tipo, pessoal, temos um concerto. Nós não temos músicas. Fizemos mais músicas. Tínhamos tipo 3 músicas. Passámos lá o verão a escrever músicas. E ainda metemos umas covers. Isto foi o verão depois do Interrail ou antes do Interrail? Depois, 2 verões depois. Yeah. Uns 2 years afterwards. Depois foi aí que a gente decidiu, ou pelo menos mentalmente, temos que fazer isto acontecer. Temos que fazer, porque ninguém estava. Na altura também podia-se pensar assim: eu quero é fazer uma cena fora e conquistar por mim próprio mundo e tal. E não quero ir para a faculdade, eu quero é tocar, eu quero é tours e tal. E decidimos mais ou menos, eu pelo menos, de coração, a seguir este caminho. Só que depois a vida intromete-se também, não é? Os estudos e etc. E este concerto foi importante porque cabiam poucas pessoas, não sei se eram 50, se eram 100. Não, eram tipo 300 pessoas. Cabiam 300, ok, cabiam 300 pessoas ali. Pinha. E aquilo chegou ao ponto em que havia pessoas por cima de pessoas. Literalmente. Pessoas penduradas do candelabro na porta da casa de banho. E depois aquilo teve uns estragos. Ainda tivemos de discutir os estragos com o dono.
Tiveram de pagar Mas ao os ponto, estragos. não, mas Então, nós vocês sabíamos que partiram estávamos uma a fazer casa. X dinheiro. Mas não foram vocês, foram. Sim. Mas eu lembro-me que havia uma bicha para entrar, o gajo ficou assim meio parto. Mas quem é que são vocês? Não? Acabámos de sair do liceu, andámos em 3 ou 4 liceus diferentes, portanto vinha pessoal de vários liceus, Certo. pessoal que nós conhecíamos. E nós acho que estávamos a receber 100 escudos por pessoa. E era 500 paus para entrar, uma coisa assim, que dava direito a 2 bebidas. Em euros isso é tipo 2,5 €. E eu lembro-me de estar à porta com moedas de 100 paus, tipo, bué. E o pessoal, não sei quantos, não tenho peso suficiente. Tens? Olha, eu dou-te 100 paus para entrar. Porque eu sabia que ia receber 100 paus ao fim da noite. Pessoal, quanto é que é? Recebemos X, olha, disse aí, isto é meu, antes depois de virmos, porque eu já meti isso. Sim. Mas mesmo naquela, sempre tentar meter o pessoal dentro, sempre que nós tínhamos guest list, um gajo ficava, dava lá uma volta, via quem é que estava lá, que não tinha dinheiro. Nós não conhecemos ninguém aqui, guest list para toda a gente. E como é que era a vossa rotina nos anos 90? Em Cascais, em Lisboa? Onde é que iam para se divertir? Em que sítios andavam a tocar? O bairro alto, claro. Em Sacão, Marão, Gingão. Sim, Cascais, tudo. Bater Cascais todo, bater a linha. Quando Cascais tinha bares. Mas estávamos todos no início na escola, não é? Íamos ensaiar na casa do Brian, que era em Caxias. Depois ensaiámos em casa do Brian, ensaiámos em minha casa e Sim, depois na casa de ensaiámos Jorge também. em casa do Mark. Exatamente, em Cascais, que era perto do bar 24. Era mais por causa disso. Estrategicamente estava do outro lado da rua. Íamos do bar, num bar onde nós ensaio para o bar. Yeah. É. E pronto, naquela altura, jovens, né, com muita estaleca. Uma história que vos tenha ficado para sempre desses tempos? São muitas. Uma em particular? Do início. Deixa cá dessas ver, noites no bairro alto, desses primeiros tempos da banda a tocar. Descer a estrada acima de um caixote de lixo a rebolar. Ser assaltado e convencer à malta que era mais divertido pagar-lhes os copos e bebermos todos e curtir a noite toda, fazer amigos e poder entrar no gueto com esses amigos a partir daí. Isso é uma excelente ideia. Sim. Ir ao, como é que chamava o bar era das 8 às 9, bebias toda a cerveja que tu querias. Era a casa da cerveja. Casa da cerveja, ficar já completamente translocado. Nós bebíamos e depois muito. começar a noite. Nós bebíamos muito. Pronto, íamos muito ao Johnny. Muito. Johnny eu lembro-me de cromar o Zé Pedro, mas milhentas vezes. Eu andava sempre com cassetes, tipo no casaco da tropa, todos os bolsos eram cassetes, maquete. E ia lá sempre, não sei quantos, sempre que o gajo apanhava o gajo no DJ, olha, não sei quantos, olha, está aqui a minha banda. E o gajo, ok, fiz. Às tantas, tipo, olha, está aqui a minha banda. Man, já tenho 4 cassetes, quando é que vocês querem tocar? E foi assim que tocámos a primeira vez no Johnny. Esta é boa. Fomos tocar no Johnny Guitar. Depois tínhamos um concerto para a mesma noite no outro lado, nas docas, no armazém. Estamos a acabar o concerto e dizemos, ok, malta, a seguir a isto há outro, mas precisamos de ajuda para levar o material. Ok? Então quando a gente acabar o encore, cada um pega numa cena, num prato de choque, whatever, e vamos lá. E o público e a gente que atravessa a estrada entra no próximo sítio, toda a gente ajuda a montar, pumba, começamos outra vez a partir a lança toda. Nós íamos tocar 2 concertos numa noite, fizemos umas quantas vezes. Pois foi. Fizemos umas quantas vezes. Em 95, os Primitive Reason participam então no Festival Mais Jovem, em Cascais, com os Garage 7, os Palavras Garagem de Honra... 7, Garagem 7. Garagem 7, já fiz a asneira. Palavra de Honra, os Flood e os Enapá 2000. Eu quero perguntar precisamente sobre estes últimos. Têm estado atentos à candidatura às presidenciais de Manuel João? Sim, eu votava. Votava nele. Como é que era? Torneira com vinho. Vinho canalizado. Já está. Já tem o meu voto. E à campanha em geral, o que é que comentários é que vos merece? Eu acho necessário. Lembra-me um bocadinho dos Monty Python, dava muito na televisão. Eu acho que o humor hoje em dia caiu um bocadinho de moda. A malta leva tudo muito a sério, politicamente correto, super ofendidinhos, a cultura dos ofendidinhos de hoje em dia. E é preciso isto, é preciso quebrar o gelo de alguma forma, é preciso rir-nos mais, para termos mais tolerância uns com os outros. E ele vem fazer isto um bocadinho. Eu penso que é necessário. Também em 95, vocês atuam num festival onde se calhar destoaram ligeiramente, que foi o Évora Clássica, dedicado à música clássica e em que são apresentados como uma banda de rock alternativo. Lembram-se disto? Eu lembro-me de tocar em Évora no coisa principal, no largo principal. Em 95? Dizes? Em 95, sim. Mas o Nuno came. Não me estou a lembrar. Eu lembro-me de tocarmos em Évora
Eu só lembro mais desse concerto, porque isso foi o que eu me lembro, que era na praceta principal, porque havia o nosso Sim, amigo eu nosso. julgo que esse concerto foi no contexto deste festival. Sim, Portanto, estamos a falar da mesma coisa. houve um amigo nosso que tinha seguido a banda, depois foi para fora e ele voltou e ele era mais punk, sei lá o quê, de Lisboa. Sim. Ele tinha tocado no Excursão Caótica e depois tinha feito uma label que lançou uns singles deles. Eles por acaso agora vão lançar ontem o concerto do Johnny Guitar. Em Altamira. Acho que é Rastilho que vai editar. Eu tenho Portanto, os props. nossos. Eu tenho os nossos gravados. Fixe. Johnny Guitar. Portanto, vais reeditá-los? Não é uma má ideia. Não é É uma má ideia. E o Nuno aparece lá, pá, mesmo tipo Perry Farrell, Jane's Addiction, com botas prateadas, tipo Doc Martin spray painted, um brinco no meio do nariz, já bêbado com outros amigos. E eles depois voltaram, estavam numa quinta, ele e o irmão estavam numa quinta qualquer a trabalhar, e voltaram os dois a conduzir. Acho que o irmão adormeceu a conduzir e era ele tipo com o steering e o gajo a controlar com os pés. Portanto, isso é a história que eu me lembro desse concerto. Exato. O concerto em si acho que foi giro. Eu devia estar muito fora, que eu não me lembro. E havia lá uns putos de lado do skate que depois levaram-nos para beber uns copos lá num bar qualquer, tinha que subir umas escadas. São as memórias que eu tenho. 96 é um dos anos mais ocupados que os Primitive Reason tiveram. Eu começo por vos perguntar sobre a vossa conquista de 2 prémios Blitz para a Revelação Nacional a Melhor Canção, Seven Fingers Fans. Esse reconhecimento foi importante para a banda? Eu acho que isto é a minha opinião, né? Eu acho que apanhou-nos numa altura assim um bocado dividida. Nós achávamos que éramos muito originais, uma boa banda e que íamos conquistar o mundo, mas ao mesmo tempo estar ali no meio daqueles titãs todos foi assim um bocado estranho, porque também receber um reconhecimento num país onde a música não tinha uma banda como a nossa, a indústria na altura, foi surpreendente a ver esta abertura. Nós ganhamos esses 2 prémios e perdemos outros 2, não foi? Não. Sim, sim, e tocamos nesse Não, tocamos. Tocaram. Yeah. Tocámos nesse ou tocámos no ano a seguir? Tocaram neste. Yeah. Ok. Fizemos o So You Say Yeah. e tal. Portanto, foi muito estranho para nós. Foi muito estranho porque é a atitude punk a ser reconhecida por toda uma indústria. Yeah, but it was a party as well. Sim. Eu lembro quando nós estávamos lá, estávamos a Sim. curtir. Sim. Tens um bocado de mixed feelings, mas no bom sentido, não é? Uhum. Porque estás ali tipo com uma atitude de punk e nós somos diferentes e isto e aquilo e que mais, e de repente toda a gente, boa onda, boa cena, estou a curtir, até pessoas do mundo do pop, etc. A ambição da banda mudou a partir do momento em que a Seven Finger Friend começou a bater imenso na rádio e toda a gente a dançava naquele Não, eu bar. acho que sempre tivemos a mesma ambição, Sim. que era mostrar a música ao máximo possível. Tipo, não ficar num festival. Sim, nós sempre tivemos uma ambição internacional, não é? A ideia do grupo, porque nós somos uma banda internacional que nasceu e cresceu em Portugal, nós todos crescemos cá, portanto, mas a ideia era mostrar a música portuguesa. Não a música crossover, portuguesa, a nossa música. A música crossover de Portugal lá fora. Tu dizes, juntamente com o Mark, numa entrevista ao jornal A Capital, por volta deste período, que a música que os Primitive Reason faziam é acidental e acrescentavam: todos vivemos em partes diferentes do mundo, fazer música assim foi uma questão de escolha. Se vivessem todos em Cascais, se tivessem todos crescido em Cascais, a música dos Primitive Reason teria sido muito diferente? Penso que a música reflete as influências da vida de uma pessoa, né? Se ninguém tivesse um passado familiar mais internacional, se calhar ouvíamos menos músicas diferentes, incorporávamos menos músicas diferentes. Até porque na altura também, tudo para a internet e etc., a informação era limitada. Eu ia a Londres comprar discos. E o facto também de a Londres comprar instrumentos também, que não era possível comprar. termos cá, então. um núcleo de amigos muito internacional que vinha e viajava e estava sempre. Ouvíamos música que chegava cá meses depois, ou tínhamos bastante mais acesso. Sim, e também aquela irreverência natural do grupo, quase uma filosofia de irreverência que nós tínhamos,
levava com que, quando nós ouvíssemos uma música nova, algo novo e diferente de um sítio super longínquo, a gente quisesse incorporar imediatamente essa influência, sem discriminar. É daí o acidental. Vão aparecendo coisas e vamos incorporando ao nosso estilo, que é um bocadinho o não estilo, não é? Percebes? Então é isso. No caso da internacionalização, culminou com a vossa ida para os Estados Unidos entre 98 e 2000. Que memórias é que guardam desse período? Dividido também, porque o Micas não pôde ir, o Brian não foi desde o início, o Mark também não foi desde o início, fomos o Jorge e eu desbravar terreno, mudou tudo, porque estávamos acostumados a Portugal, estamos acostumados a tocar mais. Tivemos quase começado do início, na realidade, não foi? Sim, foi começado do início e acho que também estávamos todos em fases da nossa vida em que queríamos coisas diferentes. Sim, também. E daí o facto de ter havido a mudança que houve. Porque é que a internacionalização falhou? Não Vamos falhou ver. primeiro, mas sim, há formas de interpretar. Ok. Sim, mas dizes do grupo tal como estava, que basicamente segmentou-se e dividiu só, não é? Eu acho que eu volto a dizer a mesma coisa. Eu acho que estávamos todos em pontos da nossa vida em que queríamos coisas diferentes. E uma pessoa sai de uma zona de conforto para uma situação em que está completamente diferente. Isso obviamente a dinâmica muda, as coisas mudam e é tão simples quanto isso. Sim, e também pessoalmente eu acho que foi uma altura com menos ideias, porque um bocado fruto dessa pressão e de aquele núcleo que nós tínhamos, aquela dinâmica que nós tínhamos de ter-se dividido. Portanto, depois ficamos assim um bocadinho num limbo um tempo, até gravar o Some of Us e decidir o que fazer e quem é que está no grupo agora e como é que é e o que é que a gente faz com estas pessoas novas. Não são as pessoas com quem a gente cresceu. Portanto, já não temos aquela familiaridade. E então é sempre muito difícil, e essa foi uma época de transformação, na realidade. Voltando a 96, vocês tocam na edição desse ano do Festival de Vila de Mouros, que é a primeira da era moderna. Como é que correu essa experiência? Muito boa. Fantástico. Isso foi muito bom. O Woodstock português? Também estavam lá os da Weasel também. Estavam lá os da Weasel. Eu lembro-me o Virgul tinha juntado aos da Weasel e estávamos no backstage e havia lá uma daquelas coisas de levantar paletes. E o gajo aqui em cima daquilo, e o Brian Metz senta-se e começa a levantar o gajo. E o gajo acha piada no início e depois começa a levantar e ele tipo, uau, what the fuck? Eu lembro disso. Também lembro-me, o meu irmão estava como drum tech. Ele tinha aqui 15, 16 anos talvez. E sempre faltava qualquer coisa, o gajo desemmerdava as cenas. E às tantas ele vira-se para mim, Jorge, e o quê? E olha, durante o concerto, se aquela parte do palco ali, se aquilo começares a ver qualquer coisa a mexer, corre para aquele outro lado. E eu, porquê? Não faz mal. Acho que ele tinha tipo, precisava uns parafusos para a guitarra do Micas e tinha o Chris, que era o nosso roadie, tinha pedido, João, preciso de um parafuso. E o João tipo, deixa dar que eu vou lhe pedir a alguém. E andou lá com uma chave de fendas e tirar parafusos do palco. E depois o Chris, tipo, onde é que arranjaste? A pedir aquele gajo. Qual gajo? Aquele. Ele tipo, uma data de pessoas. Ele, mas qual deles? Aquele, estás a ver, tipo, naquela. Olha, está-se bem, está aqui o parafuso. Não te preocupes. E também eu lembro-me disso. Outra coisa no backstage em que estávamos a jantar e acho que eles tinham tipo feijoada brasileira, uma coisa. E estava lá um gajo em inglês a olhar para aquilo, tipo, o que é aquilo? Aquilo tem quem não conhece tem um aspecto assim um bocadinho, vamos dizer, challenging. E sentámos. Depois o meu irmão também falou com o gajo e was like, oh, this is a Brazilian beef pork stew, beans. E pronto, e ficou lá essa conversa. Anos depois estava em Londres num concerto e olhámos e é o mesmo gajo. E era o vocalista dos Stone Roses. E toda a gente, how do you know that guy? I'm like, I had dinner with him. Mas não, o concerto, eu lembro-me só que havia uma árvore no meio. Sim. E estava alguém a subir a árvore e a árvore só fazia assim de esquerda para a direita. Isto foi um grande concerto. Foi brutal. O vosso ou do Stone Roses? Todos. O nosso. Eu não me lembro do do Stone resto. Roses não ficou propriamente ou melhor, ficou na memória por motivos errados de toda a gente que lá esteve. Eu não me lembro do resto. Depois nós tocarmos, acho que foi. Exato, foi festa. Foi copos. Foi a hora da festa. Tocaram também no Superbox Super Rock desse ano, que é um festival que fica marcado tanto pelo regresso a Portugal do David Bowie, como pelo facto de não ter lá estado ninguém, porque nesse dia se tocámos jogava ao mesmo Portugal, tempo do futebol. República Nós tocámos ao mesmo tempo do futebol. Sim. Epá, mas como é que uma pessoa consegue descrever
acabar de tocar um concerto e ir a sair com o instrumento na mão e ver o David Bowie fazer assim. Tipo, gostei. Chegaram à fala com ele? Não, falar não. Tipo, este gajo é Deus. Mas ele a dar assim sinal, eu concordo, gostei, boa onda. E tu ficas naquela, tipo, epá, é o David Bowie. Brutal. Eu lembro desse concerto, pá, não estava vazio, mas não era aquela enchente de pessoas que um gajo estava habituado. Porque a bola neste país. Sim, sim. Eu não sou fã de futebol, portanto. Eu sou, mas nós fizemos o que fomos lá fazer, que é partir o palco todo e já está. Se fosse para 20 ou para 20 mil. Sim, aliás, nos Estados Unidos, daí eu dizer que não foi um fracasso, digamos, de internacionalização. Nós chegamos a tocar. Lembras-te daquele concerto na Flórida que estamos nós preparados para começar a tocar, não está lá ninguém, está lá o gajo do bar. Começamos a partir a louça toda, o gajo do bar saca do telefone, começa a telefonar, de repente enche e a gente começa do início o concerto. Estás a ver? É tipo aquela cena do Regresso ao Futuro em que ele liga: Ei, Chuck, tenho aqui. É tipo isso, exatamente tipo isso. A gente teve aí umas experiências brutais porque foi o retorno ao início. Ninguém nos conhecia, depois começaram a conhecer, depois fizemos umas turnés e tal. E foi muito bom. Para além dessa, lembras-te mais alguma experiência? Nos Estados Unidos, sim, que tenha sido. Faculdade, queimar os pés no palco, estava ao sol. Que é LA? Sim, é LA. Estás a tocar sem sapatos, né? Estás ali a fazer uma dança toda estranha. Estás a queimar os pés. Eu lembro nós estávamos a tocar, a fazer a primeira parte de Misfits e começámos o concerto com uma música reggae e começava com o Didgeridoo. E toda a gente, yo man, that's a great bong, bro. Tipo, mesmo, pá, pessoal mesmo. E depois às tantas estávamos com o reggae e estavam lá uns gajos à frente. Hey, you guys suck, you caralho, a ameaçar. E nós começámos, toma. E depois saímos do palco, tipo, com as cenas mesmo. Os gajos, vocês vão levar nos cornos. Eu, não é? Então está bem, vai lá. E saímos do palco, cada um com uma peça da bateria. Tipo, aí atrás os gajos. E os gajos vêm, man, your show was really good, actually. Love you guys, great attitude. Mas, tipo, bem, Que estados é que vocês percorreram? Tudo, costa a costa. Costa a costa. Primeiro primeiro descemos, primeira turnê que fizemos, descemos a costa leste com uma banda da Califórnia que era tipo Sublime, chama Bargain Music, e com uma banda de Nova York The Pilfers, que era tipo um ska punk. Outra turnê que fizemos foi com Fishbone foi badalado. Depois deles terem feito a turnê com Red Hot Chili Peppers, Californication, e eles estavam com cabeça cartaz. Depois havia uma banda que se chamava The Urge, e nós éramos a primeira banda. Nessa turnê houve uma situação engraçada, em que essa turnê estava a correr a mesma rota quase que outra turnê com uma banda que se chamava Cottonmouth Kings. E a banda que estava a fazer primeiro para Cottonmouth Kings era uma banda que tinha acabado de lançar um disco também, que se chamava Linkin Park. E todos os venues nós tocávamos, apareciam putos, I went to this gig the other day, não sei quantos, vimos os Linkin Park, vocês conhecem? Nós sabemos, estava novo. E as duas turnés acabaram no mesmo venue, em que era um co-headline de Fishbone e Cottonmouth Kings. Cottonmouth Kings é mais hip-hop, funk, tipo LA. O baterista, tipo, a bateria era tipo uma daquelas bicicletas cruiser, com a bateria montada à volta da bicicleta mesmo. E a banda que ia ser a banda de abertura só poderia haver uma. Então tivemos de fazer um coin flip. E nós ganhámos o coin toss. E há 2 ou 3 anos estava a organizar umas coisas lá em casa e tenho um flight case dessa tour com os meus extras todos, tipo baquetas, não sei quantos, e pá, aquilo estava lá ao molho, estava lá há anos. E eu limpar. E nós nessa tour tínhamos uns cartões, porque antes quando a internet ainda estava na sua infância, uma pessoa guardava, fazia os mailing lists. Sim. E nós tínhamos uns cartões que as pessoas, quando estavam a comprar o merch, podiam preencher nome, endereço e e-mail e telefone. E eu não sei quantos, estou lá a ver, tinha uma data deles ainda. Eu estava a ver 1, 2, 3, 4. Olha, Mike Shinoda. Timba. Lá com o e-mail dele. Foi aquele e-mail que nunca enviámos. Nós achávamos que aquilo era mesmo tipo Backstreet Boys do heavy metal. Foi, não. Mas, políticas. Regressando a Portugal, porquê é que Sor é um sítio muito especial para os Primitive Reasons? Sor, ficámos lá um concurso que fomos lá não sei quantas vezes, no meio de uma casa abandonada.
Foi aquele que a gente voltou, que a gente recebeu o dinheiro em cash? Não, Não, esse foi outro. Esse foi Coimbra. Não, esse foi Pombal. Então, mas falamos primeiro de Ponte do Açor, não é? Nós tocávamos todas as Battle of the Bands que havia. E Açor, aquilo eu lembro-me que era tipo um clube social. Os gajos, aquilo acho que antes tinha havido lá uma fábrica, uma coisa assim qualquer. E eles tinham lá uma data de casas do pessoal que trabalhava na fábrica. E puseram-nos a dormir numa casa. Aquilo é uma casa abandonada para todos os efeitos. I just remember Brian. Anyway. Grande noite, basicamente. Não, agora vais acabar a frase. Não, grande noite. Não dá. Depois dos Primitive Reason, o Jorge muda-se para Londres, onde ainda resides, julgo eu. Eu hoje em dia resido dentro de uma mochila da North Face 200 dias por ano. Mas o que eu ia perguntar é também neste período que tu acabas a tocar com os More Than 1000. Tive com os More bastantes anos. Como é que se deu esse contacto? Estava em Cascais, havia uma banda de Cascais que se chamavam Summer of Damien, que eu gostava imenso e ajudei bastante. Acho que o Iogurte depois tocou com o baterista, tocou com Tara Perdida, o guitarrista hoje em dia toca com os Pesticida, acho eu, que é o Ricardo Barrigas. Mas pronto, eu dava muito bem com eles e eles tinham ido ou tocado um concerto na Costa da Caparica e mencionam-me uma banda que é os More Than 1000. Tipo, tens que ver esta banda, tipo, a banda é brutal, não sei quantos, fiquei naquela, ok. E fui vê-los tocar uma associação ali para os lados de Santos, Alcântara, talvez, não sei. Fui lá ver e fiquei tipo, curto mesmo a banda é fixe. E mantive contacto. Eu sempre gostei de encontrar bandas novas e ver coisas que tenham energia e que tenham uma atitude fixe e que queiram fazer por eles próprios e não ficar naquela de, vamos aqui tocar uns cortesantinhos aqui em Portugal e pronto. E eles tinham essa garra. Eles contaram que tinham ido para fora e tinham feito a primeira parte de El Niño em Espanha e blá blá blá, e que estavam a ver assim para fora. E fiquei naquela de contacto com eles. Pois um dia do nada, o Vasco por acaso falou nisto no outro podcast recentemente, eles ligam, estamos em Londres, éramos para vir para cá para ter com alguém, não sei quantos, uma editora, uma história assim um bocadinho marada, mas isto deu torto e estamos na rua, não temos sítio para ficar, não temos nada. E eu, não basta, mano, pareceu aqui a minha casa. E casa com quem diz, eu morava na loja, acima da loja de tatuagens do amigo meu em East London, e aquilo era tipo, para todos os efeitos, era um glorified squat. Tinha casa de banho, mas tipo, o renda era muito barata, mas aquilo não tinha chuveiro. Portanto, eu tinha um membership do ginásio, que ficava tipo, era sair da porta, virar à esquerda, virar à esquerda outra vez, ou direita outra vez, e estava lá, e tinha piscina, tinha tudo, mais 50 paus por mês. Dizia a toda a gente, tinha um apartamento com terraço e com piscina. E eles lá ficaram lá em minha casa, e eu ajudei-os, eles, não sei, talvez vamos voltar para Portugal. E eu, fiquem aí. Mas o baterista deles só tinha vindo o Vasco, que era o vocalista, e o guitarrista. E quase como nós fizemos nos Estados Unidos. Vão 2 anos para organizar as coisas e depois vem o resto. E eles, não sei quando vamos voltar para Portugal. Eu não vou voltar nada, fiquem aí, man. Vamos arranjar trabalhos para os gajos. Os gajos de Setúbal, tipo putos de Setúbal, não. Lá consegui orientar os gajos uns bolos num venue que era o Astoria, que era uma sala de espetáculos espetacular de Londres. E depois, entretanto, vieram os outros 3, que eles nesse tempo tinham 2 vocalistas, mas o baterista não veio. E eles à procura de baterista. E eu nem me correu a ideia de tocar, eu não queria ver nada com a música, mesmo nada. Entretanto, comecei a tocar com uma banda punk, mesmo só para curtir, que eu saí muito com o Afonso dos Parkinsons, é bom amigo meu, e muito para a noite com ele. Alguém soube que eu tocava bateria e perguntava-me se eu queria tocar numa banda punk. Eu, só para curtir, nunca tinha tocado numa banda punk, as únicas bandas que eu tinha tocado eram as bandas com o Guilherme, foi mesmo tipo, desse. E comecei a tocar em bares, mesmo só para curtir, tipo, com nenhuma ambição, nada, mesmo só 1, 2, 3, 4, tum, pá. E um deles foi a um concerto e viu-me tocar e disse, porque é que não vais tocar connosco? Mas vocês, pedaleira dupla e cenas mesmo, não é para aí que eu estou encaminhado e também não sei tocar isso, não sei. Mas estás na loja, podes treinar, não. E eles davam-lhes bateristas, tipo Neil Peart, que acho que tocavam nas horas.
mas não havia vibe. Eles não conseguiam. É difícil. Não vais meter um gajo que toca como o Neil Peart numa banda punk, não é? Não, em Modern Thousand não era punk, era mais metalcore. E um dia o Firi veio falar comigo à loja, que eu trabalhava numa loja de bateria, era gente numa loja de música, e eles trabalhavam a um quarteirão de mim, portanto, víamos regularmente. E lá, porque é que não vens trabalhar, porque não vens tocar connosco? Temos um concerto marcado aqui a 2 semanas. Sempre, paraste o concerto aqui a 2 semanas. E eu, ok, vaza, vamos lá. E aprendi a tocar as músicas e fiquei. Ainda gravei um álbum com eles em que fomos à Suécia gravar o álbum com os gajos que gravaram Shape of Punk to Come, os Refused, foi uma grande experiência. E depois ainda gravei acho que se chamava Mar, um EP de 4 músicas. E depois, no meio de uma turnê, decidi sair da banda. A meio da turnê. A meio da turnê, de uma maneira muito simpática. É uma história que não fica... Não. Em 2002, o Guillermo e o Belbeja fundaram a Caminari Records. Qual é que era o vosso objetivo com esta editora? Era lançar os nossos projetos, incluindo... Mas só os vossos? Sim, no início era, pronto, criar uma label independente, ficar um bocado à escuta do que é que se passa, mas mais virado para a fusão do digital com o étnico, não muito esta questão de bandas, não é? E foi ficando como editora do grupo, conseguimos os nossos direitos todos de volta. Foi fácil conseguir isso? Prescreveram os contratos, foi uma questão de executar a decisão, ou seja, de comunicar as coisas e dizer, ok, isto agora é nosso, então agora a banda é dona do material da banda, não é? Ou dos direitos do material da banda, porque os masters, os donos são sempre a editora que investiu, não é? E foi ficando, fomos sempre auto-editando os discos. O Pictures in the Wall de 2005 veio acompanhado por um livro escrito por ti, que conta a história de uma pessoa que tem um sonho e dentro dele acorda de outro sonho. O que é que sentiste ao ver que o Inception copiou a tua ideia? Não sei, eu não conheço isso. It's a Leonardo DiCaprio movie. É pá, claro. Vamos buscar ideias. A melhor versão disso é a versão de South Park, que é o Inception. Inception. Não sei se conheces. Não conheço. Vê. Em entrevista à Blitz, também nesse ano de 2005, dizias que um artista tem de ser um louco controlado. O que é isto de ser um louco controlado e é um modo de vida que segues ainda hoje? Sim, completamente. Aliás, todo o meu trabalho, inclusive o trabalho académico, opera dentro destes moldes. Eu sou muito influenciado conceitualmente pelo Fernando Pessoa. Portanto, apesar de não ser grande conhecedor de todo o trabalho dele, já li várias vezes, mas eu esqueço-me tudo o que vejo e leio e tal, mas essa ideia de ter múltiplas personalidades que tu podes encarnar para um trabalho e depois saber te libertar delas, aí está o controlado, não é? Ele se calhar transitou para o louco. Eu gosto basicamente de incorporar, encarnar e sair, e eu tenho vários projetos musicais com géneros completamente diferentes uns dos outros, porque eu encontrei a minha liberdade artística. Portanto, era a isso que eu me referia. Em 2005 vocês doaram uma guitarra autografada para um leilão a favor das vítimas do tsunami na Indonésia. O que é que alimenta o vosso lado de consciência social? Quais é que são as vossas lutas? Epá, sempre foram, se tu seguires as letras do grupo, sempre foram um bocadinho de tudo. No início tinha muito a ver com o racismo, a discriminação, etc, não é? E depois, sempre que aparece uma crise que a gente possa apoiar, estamos lá. Se calhar ultimamente menos, porque nos últimos anos temos tocado menos, e agora, voltando ao Alternative Prison, reincorpora-se aquela filosofia inicial. Temos que ter esse cuidado. Mas é uma pergunta com banda ou como individual? Podem responder das duas formas. Pois com banda acho que é o que o Guilherme está a dizer. Sim. Porque individual eu tenho uma pergunta para ti especificamente. Força. A ver. Não, mas acho que é mais para mim acho que vem mais de keep an eye on the small guy. Como é que se... E depois há uma linha que eu depois disseste no fim, temos que dizer uma frase ou acho que isto agora deu-me uma que vem. Mas a pergunta que eu tenho para ti é na sequência do concerto de Bob Dylan. Qual deles? Em outubro passado em Lisboa. Sim. Em que tu estiveste como tour manager e apresentaste o concerto em português. Tu foste professor de bateria deles.
Eu fui professor do Bobby, do baterista. Sim, dessa loja de bateria. Eu conheço foi um pai trouxe um rapaz de 12 anos. Tipo, olha, tem aqui o meu filho anda no boxe, mas ele gosta de bater cenas, mas está farto do boxe. Basicamente. E comecei a dar aulas ao miúdo. E nesse tempo eu estava a tocar More Than 1000. E o gajo viu que era possível tocar numa banda. Não era só uma coisa de ficção. E via-me aí no turnê, não sei quanto, e era de novo demais para ver os concertos. E fui-lhe sempre alimentando o bicho, como tipo, it's possible. E dei trabalho part-time lá na loja e fui sempre ajudando o gajo. E daí que mantemos contacto, e entretanto foi crescendo e tornámos amigos. E há uns anos atrás ele veio falar comigo e dizer: olha, não sei o que, tem uma banda, é só uma two-piece. E eu fiquei naquela, ok, good luck. E no meio do Covid entrou em contacto a dizer que a banda estava a começar a fazer algum sucesso, mesmo no início. E se eu queria, se precisava de alguém para os ajudar, e comecei a ajudar. E chegaste até a fazer back vocals na Makes Me Violent. Yep. E no próximo disco talvez haja mais. Como é que são os Bob Vylan fora do contexto mediático? Porque estamos a falar uma banda que tem levado imensa pancada nos últimos meses, desde Glastonbury. Eles têm acusado de alguma forma essa pressão? Acusada? Não compreendo a pergunta. Se eles têm afetado? Sim, se os têm afetado, se têm conseguido fugir àquilo que leem nos jornais e nas redes sociais em relação às posições deles. É uma coisa em que eu não quero estar a falar por outros. E também não temos falado muito pouco, mesmo como equipe e como banda, sobre isso desde o concerto. Acho que o Bobby só houve 2 entrevistas. Mas levando em conta o que ele disse e obviamente a experiência que eu tenho pessoal, tem sido challenging. Tem sido um ano desafiante, porque obviamente as coisas mudaram de um dia para o outro. Obviamente que há mais como é que se diz? Há mais visualidade. Nem toda essa visualidade é positiva. Há muita que é negativa, mas também para quem acha que é negativo não nos interessa. Como é que eles têm a lidar com isso? Da melhor maneira possível. Em termos de fugir, é um bocadinho difícil fugir, porque o gajo sai à rua e é reconhecido. Agora para mim, como a trabalhar com ele, é tentar pôr, quando vamos para a estrada, negociar com essas situações todas. Mudou o meu role, o meu papel bastante mesmo, muito, porque não é só irmos tocar um concerto, agora tem várias outras faces, várias outras, etc. Sim, questões de segurança, questões mesmo de uma pessoa vem falar contigo, tu és aquele gajo, não sabes se é uma pessoa que é tipo, isto é fixe. Se é algum fã ou se é alguém que te está a pensar de morte. Exatamente. E há situações em que estamos a andar e nota-se as pessoas a olhar e não sabe se as pessoas estão a olhar por bem ou a olhar por mal. Para terminar, numa nota mais positiva, o que é que reserva o futuro dos Primitive Reason? Vão dar mais concertos? 2 concertos em Lisboa. Temos que ver. Vamos ver. Vamos ver. Ainda não falaram sobre isso? Falámos, mas vamos ver. Vamos ver. Há sempre, temos de trabalhar dentro dos possíveis, sempre. Então há uma série de condicionantes, né? Há o que tu queres que aconteça e há o que pode acontecer. E também depende muito do que é que ia acontecer nestes 2 concertos. Portanto, o nosso trabalho e o nosso foco é partir a louça toda como o fazíamos agora, com 50 anos, não é? Portanto, é isso. O ano 2026 já está aí em força e os concertos também. Ao longo da próxima semana, destaque para o regresso aos palcos de Luís Severo, que atua na Casa Cheia em Lisboa, 17 de janeiro, e Lisa Sereno, que irá apresentar o seu álbum de estreia na Casa Capitão, também em Lisboa, a 22 de janeiro, e no Maus Hábitos, no Porto, a 23, e Salão Brasil em Coimbra, a 24. No que toca a espetáculos de artistas internacionais, os Military Gun trarão a sua versão do punk hardcore à Casa da Música, no Porto, a 21 de janeiro, e a Lisboa ao vivo, a 22. O que é que vocês têm andado a ouvir, além dos vossos próprios temas? Eu vou a esse concerto. Estes Military Gun? Yeah. O que estás à espera? It's gonna be a good show.
Para te ser sincero, eu caí muito no streaming. Portanto, eu ouço coisas sem saber o que estou a ouvir. Na realidade, eu vou pondo, imagina, aparece uma coisa que eu gosto, ponho like e vou ao suggested, não é? A lista, que são sempre 30 ou 40 bandas, e vou por aí viajando, vou sempre pondo likes. Depois, de vez em quando, vou organizando e dizendo, ok, qual é esta banda, e vou ouvir o disco completamente. Portanto, esse é o meu método de ouvir música. Também faço. Mas já te aconteceu apanhares de algum que seja inteligência artificial? Sim, mas aí eu reconheço. Eu não ponho like, ou seja, eu não consigo pôr like nesse, porque a minha filosofia musical é fugir à fórmula. E a inteligência artificial trabalha só com fórmulas, e trabalha com as fórmulas mais secantes delas todas, que são as que mais vendem. Portanto, o mais comercial, ele vai usar o comercial e o successful, entre aspas, em termos financeiros, etc., para criar o seu molde de trabalho. E esse molde é uma coisa que me dá vómitos, portanto não vou conseguir pôr like naquilo. Portanto, não, mas eu reconheço. E a música, imagina, tudo o que seja música mais de meditação ou coisas assim, ou música para estudar, ou para mindfulness, tu quando apanhas alguma coisa dessa sabes imediatamente, ok, isto é inteligência artificial. Mas isto é toda uma outra conversa. Além de Military Gun, Jorge. Knives é uma banda inglesa muito fixe. Do Flame, que é uma banda de Canadá que faz lembrar um bocadinho hip hop, faz lembrar Fugazi, faz lembrar Rage Against the Machine. Muito, muito fixe. Só boas também. referências. Só Sim. boas referências. Sim, recentemente são bandas que vêm assim. E no outro dia fui ver 2 bandas aqui em Lisboa, gostei, que é mesmo uau. Acho que talvez sejam as 2 melhores bandas aí na cena musical portuguesa, que é o Zeta, faz lembrar imenso Refused, At the Drive-In, Blood Brothers. A mim essas referências ficaram na minha cabeça. E Bad Tomato, também muito fixe. 2 bandas diferentes, mas as 2 muito fixe. Acho que é também no forefront do que está a acontecer aqui. E Sprint também. Sprint é muito fixe, uma banda irlandesa. Emily and the Sniffers cá recentemente também. Sprint também teve, sim, curto. Emily and the Sniffers é uma banda que nos últimos anos tenho passado muito tempo com eles e gosto imenso. Gosto da música, gosto da atitude. Acho que o show ao vivo acho que é das bandas mesmo. Que vão tocar cá este ano também. Aliás, tocaram nos últimos 3 e vão tocar este mais uma vez. O baterista fez anos cá o verão passado. Fez 30. Portanto, eles adoram Portugal. Yeah. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigado ao Guilherme e ao Jorge por se terem juntado a nós. Meu nome é Paulo André Cecílio. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a sonoplastia e edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Grande Furtado. Como de costume, terminamos com uma breve leitura à escolha do convidado. Esteja à vontade. Isto é de um poema que muitas pessoas conhecem, não é uma coisa assim muito, muito escondida, de Robert Frost, e acho que é muito relevante à vida que tomei, que é 2 roads diverged in the wood and I took the one less traveled and that has made all the difference. Nice.